o brasileiro não gosta de memória. Não gosta. Não gosta de preservação, não gosta. É tudo velho, caindo aos pedaços, é melhor um negócio mais novo, e não gosta. Mas adora ir pra Europa falar, nossa, que museu incrível, pra quem né? vai pra uma bolha que vai pra Europa, sim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você está vendo esse podcast ou ouvindo esse podcast nas plataformas, mas quero começar agradecendo aí a sua audiência e dizer que hoje esse episódio, gente, eu tô muito feliz de estar aqui com o meu co-host, Bem, Lud. Adriano Lisiero, maravilhoso. E eu vou deixar o Adriano Lisiero contar quem está sentado nessa mesa aqui hoje, Lisiero. Hoje a gente vai conversar sobre cidade, como sempre, no Autenticidades, e um podcast sobre a questão da moradia, um tema bem sensível. E para falar sobre isso, a gente tem o Carriço e a Jaqueline. Eles vão se apresentar melhor do que a gente apresentar eles, a pessoa falar sobre elas. Carriço, seja bem-vindo. Você pode contar um pouquinho da sua experiência, de quem você é? Bom, eu sou arquiteto urbanista, né? Mas antes de ter virado arquiteto urbanista, eu sou um santista da Gema, apaixonado por essa cidade, né? E ao longo da minha trajetória profissional, eu trabalhei durante 31 anos na prefeitura. Eu era da área de planejamento urbano, lá da prefeitura de Santos. E enveredei aí nesse meio do caminho pelo mundo político, né? Trabalhei na Câmara de Santos, fui cedido como arquiteto durante 16 anos, num mandato progressista na Câmara de Santos, e, ao mesmo tempo, enveredei para o mundo acadêmico, né? Fui fazer mestrado, doutorado nessa área de planejamento urbano e regional, e me tornei professor, né? Muito tardiamente, né? Comecei a lecionar em 2010 e me apaixonei por essa profissão, especialmente pela área de pesquisa e pela sala de aula, pela convivência com os jovens, que é algo que me marcou muito e me marca até hoje, né? E, enfim, hoje estou trabalhando em várias frentes, né? Com grupos de pesquisas que atuam nessa área de planejamento urbano e regional. Continuo 24 horas por dia, até em sonho, né? Até quando eu estou dormindo, pensando na nossa cidade, na nossa região, né? A nossa cidade explodiu na década de 50, não dá mais para imaginar que a divisa de Santos com outra cidade é a que a gente vê fisicamente, mas culturalmente ela é uma cidade muito maior, né? Uhum. E isso toma conta do meu tempo quase que integralmente, né? Eu vivo pensando em transformar essa cidade num mundo mais equânime, né? Que as pessoas tenham mais oportunidade de curtir tudo de bom que ela oferece, né? Eu fico impressionada de eu só estar conhecendo o Carriço hoje, né? Sendo que talvez isso que ele acabou de falar, né? Que ele sonha é o mesmo sonho que eu e a Flávia, né? Começamos lá em 2011 o Juice Santos. E outra coisa que é muito interessante a gente falar aqui é que a gente acabou conhecendo o Carriço por causa da Jane Jacobs, né? Então, as pessoas morrem, escrevem seus livros, deixam seus legados, mas elas continuam, né? Conectando pessoas e gerando transformações, É bárbaro, né? saber que eu fui apresentado para você pela Jane Jacobs. Isso é chiquérrimo. Anfitriã maravilhosa, né? Temos outra convidada especial também, que é a Jaqueline Fernandes Alves. Seja muito bem-vinda, Jaqueline. Obrigada pelo convite, né? Fico feliz em poder dividir aqui com vocês, né? A gente admira tanto, né, o trabalho de vocês há tanto tempo. Bom, para me apresentar, eu também sou arquiteta urbanista, né? Formada pela FAUS, a extinta FAUS, que infelizmente não existe mais. E aí, desde a época desde criancinha, né? Eu acabei enveredando pelo lado da preservação do patrimônio histórico, né? Então, desde estudante, a gente já tinha o que hoje a gente chama de coletivo. Uhum. Lá em 1985, era um grupo de alunos que se interessava por patrimônio e tal. Então, a gente fazia eventos, chamava pessoas, ia na Câmara, chamava os vereadores, cutucava os vereadores para fazer eventos, para discutir coisas da cidade, o Teatro Guarani, por exemplo, naquela época, né? Enfim, e a partir daí não foi muito difícil entender que sim, ou seja, eu e mais 2 sócios tínhamos que abrir um escritório de arquitetura, né, aqui na cidade para trabalhar com isso. Foi um desafio tremendo, eu acho que
hoje, ainda, eu acho que o meu escritório já fechou, né? Há 5 anos, mas é muito difícil você se manter no mercado de trabalho em Santos, trabalhando com patrimônio histórico. Obviamente que a gente não fez só coisa aqui, fizemos outros coisas fora também. Mas, enfim, e aí a partir disso, né, por conta desse interesse em trabalhar na área, etc., aí eu fui me especializar, fui estudar fora, voltei, fiz mestrado na FAO, doutorado, né, que ainda estou fazendo, e também enveredei pela carreira acadêmica. Mas isso é assim, eu acho que já deu para perceber, né, que nós temos muita coisa em comum. Quando a gente é muito idealista, né, a gente entende que o que você adquire para você não pode ficar só na troca do me dá o seu dinheiro que eu te dou do seu trabalho, né? A cidade, né, a visão da cidade, a visão da qualidade de vida que a gente, como arquiteto urbanista, precisa ter, ela é muito mais do que isso. Então, é impossível a gente não enveredar para o lado de fazer política. E não é política partidária, obviamente, é política mesmo, de você chamar quem são os atores principais, quem é o poder atuante, e vamos discutir, vamos falar e tal. E, no final, a minha vida tem sido isso, né? Eu dou aula desde 2003, dou aula em 2 instituições aqui em Santos. E mais do que tecnicamente falando, né, mais do que passar o conteúdo que os alunos precisam saber, etc. e tal, a gente acaba mostrando o que é a cidade, o que é memória. Você tem memória? Qual que é a sua memória? Né? Por que você não... Né? O que é que te leva a entender que a preservação do patrimônio histórico é importante ou não? Né? É uma atividade que é absolutamente multidisciplinar, né? Com você que é geógrafo, com ele que é planejador, absolutamente multidisciplinar, porque a gente projeta, né? Eu acho que a minha meta de vida sempre foi isso, então, mostrar um outro lado que isso tem, né? Para que chegue realmente na pessoa, né? Para eu poder vender o meu serviço você vai contratar um arquiteto para fazer a preservação, o projeto, ou que seja, o retrofit, né? As pessoas precisam entender por quê, né? E a partir disso, há 6 anos, a gente criou um coletivo que chama Jornada Santista do Patrimônio Histórico. Legal. E que todo ano a gente faz um evento, né, relacionado a um tema específico. O ano passado, por exemplo, foi habitação. Outros anos a gente traz pessoas de órgãos de preservação, convida empresário, convida alguém que tem um trabalho interessante para apresentar. A gente envolve os alunos. Existe uma produção acadêmica impressionante de projetos relacionados à revitalização. Eu sempre falo que a gente tem a cidade resolvida, né? A gente já fez exposição de trabalho dos alunos, ou seja, sempre com esse intuito de chegar ao Santista, né? Na medida do possível, né? Para que olha, tá ruim, tá feio, mas dá para ficar bom, né? E aí a gente vai conversando sobre isso, porque tem vários meandros. Que é muito o nosso propósito aqui, né, Liziero? Assim, é discutir a cidade, né? E trazer, talvez, questões que a gente que está vivendo aí, trabalhando, né? Tendo boleto para pagar, não para pensar. Não para para pensar. E às vezes até pensa, né? Mas pensa pro lado do sofrimento, né? Porque as pessoas, quanto tempo elas gastam para se locomover entre uma cidade e outra, numa metrópole que a gente vive. A gente gosta muito de começar esse podcast com o que as pessoas estão falando mesmo. Então, para isso, a gente faz uma coisa que é um hobby, que é meio depreciativo, vamos dizer assim, que é ler comentários de notícias. Eu não recomendo para ninguém que faça isso. Ele gosta de sofrer. Mas a gente vai na tribuna, a gente vai nos veículos, nos posts de Instagram. E às vezes não dá para deixar de comentar, né? Exatamente. Segurar, ele quer entender qual é o último andar do subsolo do inferno, entendeu? É isso que ele quer. Mas isso é muito bom, porque é o que as pessoas estão falando. É um pouco masoquista isso. Exatamente. Mas é o que, na verdade, as pessoas pensam de verdade. Exatamente. Um dos comentários que eu mais vejo, assim, não é de ninguém específico, não vou ler nenhum agora, mas o que eu mais vejo as pessoas falam que não tem espaço para construir moradia em Santos, porque Santos é uma ilha e não tem muito espaço, não tem mais para onde crescer. E eu quero saber o que vocês acham disso, porque tem muita gente que não tem acesso à moradia na nossa região. Essa é a explicação? Não tem espaço para construir em Santos? O que você acha, Jaqueline? Eu vou falar... O Carriço, eu tenho certeza que vai aprofundar bem mais, mas assim, objetivamente falando, se eu tiver que avaliar o centro histórico, por exemplo, que está absolutamente vazio, é um lugar vazio, tem, né?
Tem. E eu acho que não tem vontade política para levar isso adiante, né? Existe um entrave, de uma certa forma, acho que a gente já pode começar, né? Já Claro. incendeia. Existe um entrave, de uma certa forma, que o santista e o empresário que está lá no centro histórico, né, utiliza como falácia, né, de que o centro se congelou, ficou congelado por conta da legislação, do Alegra Centro, etc. e tal, né? Eu recentemente até escrevi alguma coisa falando sobre isso, porque o programa Alegra Centro, né, que é um programa de revitalização urbana para o centro histórico, ele foi feito aos moldes do que tinha de mais, assim, contemporâneo na época que ele foi feito. É Né? anos 2000 isso? Foi Qual 2003. Governo Beto Mansur, é isso? Foi governo do João Paulo Papa, do era o Papa, secretário, sim. depois ele foi prefeito, sim. e acho que foram os anos mais recentes, né? Sem contar os nossos anos progressistas lá dos anos 80, onde se fez muita coisa relacionada, inclusive até produção literária, com patrocínio da Fundação Arquivo e Memória, tem um monte de coisa feita, muito legal, que o Santista desconhece. Né? E aí, o que acontece? O programa não deu certo, porque não é única e exclusivamente, vou dizer, a gente tem um programa aqui, né? Isso precisa ter um planejamento que vai de 4, 8, 12... Ou seja, não se implanta uma coisa como essa, simplesmente em 2 anos, já virou prefeito, acabou, né? Só que a lei ficou, né? Então, o programa de revitalização era enorme, né? Tratava de mobilidade, de mobiliário urbano, do trato com os comerciantes no centro, roteiros de turismo, ou seja, era um negócio enorme, né? Não foi feito, né? E aí o que ficou foi a lei, né? Acaba colocando os imóveis, que é o que as pessoas dizem, estão congelados, estão tombados, né? E aí é onde entra toda a minha fala nervosa, né? Porque não é a fachada só está preservada. Você preserva os núcleos urbanos por motivos óbvios, né? A gente tem um dos centros históricos mais importantes do Brasil, né? A memória do ecletismo, a memória da arquitetura do café, é aqui em Santos que tem, né? Tinha. Agora já está bem feio, né? Então, não é porque você teve que preservar a fachada por uma questão urbana, ou seja, de memória do centro urbano, que você não pode habitar dentro. Né? Então, tudo... eu recentemente fiz um exercício com os meus alunos, que fico muito orgulhosa deles terem percebido isso, porque a partir... Aí também vem, né? É a partir da graduação que a galera que vai trabalhar nessa área tem que ter, ou seja, o manejo, a fala exata para poder vender o serviço para o empresário, né? Para o empresário entender o que a gente quer dizer. Mas, né? por exemplo, eu queria te fazer uma pergunta em relação a isso, né? Porque eu talvez tenha caído nessa falácia também, e o que eu soube como lei é que tem uma lei de 96... de 98. 98, que não pode ter moradia no centro. Não, de 68. 68. Essa lei foi revogada em 98. Em 98. Então, assim, em tese, hoje pode ter moradia no centro. Só que era só no centro histórico. Tá. Na área central como um todo, que vai do Valongo até Vila Matias, nunca foi proibido. Não, tudo bem, mas Só assim, no centro tem um histórico filé que é. mignon ali no Que centro. a gente chama de área da PC, área de produção cultural. Então, mas tem um filé mignon ali no centro, digamos assim, né? Que se você vai em outras cidades, né, europeias, tem gente morando nesse filé mignon do centro. Sim, claro, é sobre um possível, aspecto boêmio, artístico, Então, mas né? o que explica esse esvaziamento do centro não é a política de patrimônio histórico, porque esse esvaziamento acontece desde o final da primeira metade do século XX. Então, as coisas não são sincrônicas, né? Cronologicamente, né? O processo de esvaziamento, ele começa quando a classe média de Santos vai sendo expulsa do centro pelo impacto das atividades portuárias. O porto cresce demais na primeira metade do século XX e, ao mesmo tempo, o plano de saneamento do Saturnino de Brito vai se consolidando e vai transformando a cidade para o lado de cá, para o lado da orla, em algo extremamente qualificado E do ponto de vista atrativo, urbano, né? Então, a atividade de loteamento, a extensão das linhas de bonde é um binômio, bonde e loteamento, vão criando uma cidade nova, né, muito atrativa, e eu costumo dizer, né, os urbanistas americanos usam essa expressão de salto de sapo, né, que a urbanização de Santos aconteceu por um salto. Ela sai da área central e pericentral, ali aqueles bairros
Vila Macuco e tal, e vai para a orla sem passar pela zona intermediária, que só vai ser ocupada muitas décadas depois, né? Este salto, ele ocorre por transferência de população, tá? E tem um outro fenômeno, que é o fenômeno do terciário, comércio e serviços, principalmente, extensivo às residências, né? Que é a mercearia, a padaria, né? O pequeno mercadinho e tal, eles vão atrás das residências. Esse foi o fenômeno que aconteceu durante a segunda metade do século XX, fundamentalmente. Não que a pessoa que fechou a sua mercearia na Amador Bueno abriu na Floriano Peixoto. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas os comércios e serviços foram fechando nessa área que morava muita gente e passou a ser esvaziada, e foram abrindo outros aqui. Muita né? gente quanto, Carriço? Quanto? Dá uma estimativa. Olha, só para você ter gente. uma ideia, o primeiro censo do IBGE para Santos, que é o de 1950, né, apontava nessa área dos bairros do centro, da Vila Matias ao Valongo, uma população de 45 mil habitantes. Caramba. O censo de 2010, olha, nós estamos para receber o resultado do censo Sim. de 2022 agora, hein? Está anunciado para o dia 28 de junho. Eu estou, assim, quase que não vou dormir à noite do dia 27. Se você veio do futuro, nós estamos gravando isso aqui no meio de junho de 2023, Saiu o hein? censo mais recente. Mas o de 2010 apontava que essa área central tinha 4.500. Então foi de 45 pessoas. mil para 4.500 pessoas. Sumiram, né? Mudaram dali 90% da população da área central. E essas pessoas que sobraram, vamos dizer assim, essas 4.500? Então, e isso é uma questão fundamental, porque as pessoas que sobraram são majoritariamente de baixa renda, né? Morando de uma forma absolutamente indigna, né? Em cortiços, a maioria, né? E se você pegar assim, os dados de tuberculose, Santos tem muita né? Tuberculose, é um absurdo isso, né? Mas a maior parte está concentrada ali, nessa região dos cortiços. E nem os cortiços estão mais no lugar onde eles estavam, porque nós fizemos uma pesquisa lá na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, comparando o uso do solo de 85 com 2014 e 2015, e a gente descobriu que os cortiços eles estavam, no meio da década de 80, mais concentrados entre o Valongo, saltando o centro histórico, entre o Paquetá e um pouquinho na Vila Nova. Eles sumiram praticamente do Valongo. Tem até um pouquinho no Morro, sabe? No São Bento e tal, mas é muito pouco. E os do Paquetá foram descendo em direção ao mercado. E hoje tem muito cortiço mesmo concentrado nessa região entre o cemitério do Paquetá e a Vila Matias, aquela parte da hospedaria dos imigrantes e tal. Por que esse fenômeno ocorreu? Né? Porque também a atividade portuária invadiu o Paquetá. Né? Isso por conta do zoneamento de Santos ser permissivo para esse tipo de atividade mais impactante durante toda a história do nosso zoneamento nesta área do Paquetá e da Vila Nova. Ou seja, foi uma decisão política, de política urbana do município, tornar esta área, que hoje, que você está chamando de filé mignon, né, numa área muito difícil de se viver, porque você vai conviver com o impacto de carretas, né, vibração, pátio de container, moinho. Mas aí né? naquela que eu tô chamando de filé mignon é aquele centro da Rua 15, Praça Mauá. Não, esse é o centro histórico. Esse é o filé mignon. Não, quando eu falo em filé mignon, eu estou falando no grande estoque de lotes vazios, degradados, que não estão sob proteção do patrimônio histórico e que poderiam ter um processo de renovação urbana. E isso está na nossa legislação, tem políticas de incentivo e tal, só que
a própria legislação que incentiva, por outro lado, detona qualquer possibilidade dessa política ir para frente. Mas eu vou pegar aqui, e assim, aqui eu tô aqui, gente, com pessoas que eu conheci hoje, mas já entendi que eu vou querer botar no Melhores Amigos lá do Instagram, né? Só que eu tô aqui com 3 pessoas que são muito acadêmicas, né? E que entendem a coisa em super profundidade. Hoje eu vou fazer aqui o papel da antagonista e vou representar o capitalismo aqui, o capitalismo, tá? Não o capitalismo. Então vamos lá. Sim. Só que eu vou pegar um exemplo que eu conheci, sei lá, no comecinho desse ano, que foi o 4º distrito de Porto Alegre, que é meio isso, né? E eu conheci uma pessoa incrível quando eu fui para Porto Alegre, né, num evento, e acabei me conectando com o ecossistema de lá, que é a Camila do Now, que é mais ou menos um espaço, né, não é um espaço tombado, né, no ponto mais alto, né, é um espaço que tinha um nível de tombamento, mas ela conseguiu fazer, gente, visitem o Instagram do Now Live Spaces. Ela fez um negócio maravilhoso, é um prédio chamado... prédio dos gondoleiros, alguma coisa assim. Então, ela preservou o exterior do prédio, né? Foi realmente um epicentro ali para um movimento começar, porque ela começou a fazer esse movimento em 2018. Só que eu conversando com ela, e a gente trocou informações meio como empreendedoras mesmo, né? Cara, o desafio que ela tem de segurança é bizarro. Então, ela gasta de segurança algo muito parecido, né? Não é exatamente o mesmo número, mas compatível com o que eu pago de aluguel. E vivendo com uma atenção, né? Vivendo com uma coisa... O que adianta ter um benefício fiscal se o entorno não está resolvido para que esse empreendedor tenha paz? Porque eu acho que se eu tivesse tomado a decisão de levar... E eu falei isso para todo mundo, isso não é segredo. Se eu tivesse tomado a decisão de levar o Juicy Hub para o centro histórico, que seria uma baita solução sobre vários aspectos para o centro histórico, né? Acho que a gente conseguiria gerar movimento, né? Conseguiria gerar um outro fluxo de entorno. Eu estaria ferrada e eu acho que eu já teria fechado as portas em 1 ano e meio. Eu acho, de verdade. Fazendo justamente o movimento contrário do que a maioria das pessoas que estavam no centro, com escritórios, etc. Exato. E muitas vieram para esse prédio. Então, mas, né? A segurança... Edifícios contemporâneos novos. Exato. A segurança tem muito a ver com a ativação da área, né? Ativação no sentido de quantas horas por dia ela funciona, né? Então, você não pode pensar num centro que só tem uma função, comércio e serviço. Exatamente. Precisa ter gente morando para ser ativado 24 horas por dia. Exatamente. Porque aí você vai ter gente circulando o tempo inteiro nas ruas. Que é a tese da Jane Jacobs. Que é a tese da Jane Jacobs. Mas, além disso, né, aí eu entro na tese do William White, que é o sociólogo americano que estudou Nova York a partir da crise dos anos 60 e promoveu uma série de mudanças na legislação urbanística que fez Nova York capotar e se transformar numa cidade extremamente vibrante nas ruas. O projeto arquitetônico ele precisa ter integração com o chão da cidade. Ele precisa se relacionar com a calçada, né? Então, por exemplo, eu entro aqui nesse prédio e vi uma coisa super bacana nele que eu não conhecia antes, porque eu nunca tinha entrado aqui. Esse café que tem aqui embaixo, uma certa área livre, que não tem muro, não tem grade, entendeu? Se esse projeto tivesse sido um pouquinho mais ousado e isso tivesse sido trazido para frente da rua, você sugava o pedestre que está passando pela rua para dentro do prédio. Não, essa solução daqui até é melhor do que 99% das soluções que a gente tem na cidade, em termos de integração do térreo com o chão da cidade. Mas poderia ser melhor, entendeu? Então, a arquitetura e o planejamento urbano, né, juntos tem um papel muito importante para garantir a segurança mesmo. Porque as decisões empresariais, olha, eu vou me mudar para o centro, porque agora eu estou me sentindo seguro, não tem só a ver com botar uma base da polícia lá 24 horas por dia. Isso é a coisa mais, sabe, cartesiana que eu já vi e, infelizmente, é assim que a maioria dos políticos pensa, né? Que se resolve
segurança com polícia. E não só os políticos, tá? O empresariado de altíssimo nível, né, que talvez ande de carro blindado e etc., acha que é isso, porque é uma segurança virtual, né? Assim, no fim das contas... Tem até um livro que eu ganhei de presente, chamado End of Policing, que tá lá em casa. Eu não li ainda, mas eu pelo que eu folhei, ele fala exatamente sobre isso. O quanto a gente, né, que é classe média, né, e da classe média para frente, quer a solução virtual de segurança, e não a solução real de segurança. Que a solução real de segurança é todo mundo ter acesso a tudo, né? Sim. É isso, é todo mundo poder comer, morar, ter uma roupa legal, né? Poder estudar, poder evoluir, poder ter mobilidade social. Essa é a segurança real, né? Não é botar polícia para proteger um do outro, né? Não sei se você concorda com isso, mas essa é a minha visão. Né? O que eu entendi, então, do que a gente está falando o centro era bastante habitado, tinha 45 mil pessoas, sobraram 4.500. Eu imagino que dessa população, a maioria esteja em cortiço, esteja em moradias subnormais. A culpa não é da arquitetura histórica dos prédios que não tombados, então não tem moradia por uma decisão política, né, como a Jaqueline falou, mas como que a gente faz para mudar essa realidade? Quais caminhos que vocês enxergam para a gente reocupar o centro? Porque o que tem acontecido há um esforço do poder público em levar alguns eventos para lá. Então, alguns fins de semana tem eventos, só que isso basta? Isso não ativa o centro 24 horas por dia. É nesse ponto que eu queria chegar, né? E tem mais uma coisa que a gente não falou aqui. O Porto não conversa com o centro. Tudo isso que está sendo discutido agora, de revitalização da área portuária do Parque Valongo. Parque Valongo, isso é tudo sabe a diferença de necessário e suficiente? É essa, sabe? Tem coisinhas fragmentos de iniciativas que são importantes, são necessárias, mas não serão suficientes. Porque, ao mesmo tempo que isso tudo está acontecendo, o governo anterior, né? Trouxe uma gigantesca empresa chinesa que está já destruindo um monte de armazéns lá no Paquetá, a Cosco, né? E que vai criar um mega terminal no Paquetá. E, na minha opinião, isso vai selar a possibilidade de você ter renovação urbana decente na área mais propícia para você ter renovação urbana. Porque o impacto desse terminal é absurdamente gigantesco. Quem quiser entrar na página deles, né, do EIA-RIMA ou do Estudo de Impacto de Vizinhança, vai ver o tamanho disso daí. É uma questão de você conviver com barulho, tudo isso que você estava falando. A dispersão de particulados, o trânsito de ferroviário vai aumentar brutalmente, inclusive o cercamento ali da linha férrea e a construção de mais, né, uma linha em todo o centro histórico e no Paquetá, principalmente para servir o interesse dessa empresa e das outras que já existem até o corredor de exportações. Mas essa empresa, ela tem um papel muito grande, ela é gigantesca, entendeu? Então, essas coisas precisam ser discutidas e a cidade precisa de entrar num acordo com o Porto. E não é construindo uma praça de integração lá no, sabe, no armazém. O fetiche do Puerto Madeira de Santos, né? Que é um fetiche gigante de 20 anos atrás. Em todos esses uma leitura casos, completamente equivocada. E todos esses casos famosos de reconversão de áreas portuárias, o Porto se mudou. Eu não conheço nenhum. O Porto Madeira não é né? Barcelona, Londres, Nova York. Eu não conheço nenhum caso que o Porto esteja no mesmo lugar que estava. Isso é interessante. Então, assim, o primeiro ponto o Porto ele tem que conversar com a cidade e provavelmente a gente começar a repensar o próprio território do Porto. Então, eu diria até de um ponto de vista bastante pessimista, que vai ser difícil que a gente consiga retornar a desejos ou a coisas que a gente tinha alguns anos atrás, porque já não dá mais, né? Então, acho que a gente já cruzou uma linha que não tem volta. Não. Não tem volta. A olhar, a observar pelo ponto de vista dos próprios armazéns, o estado de conservação que eles estão, né? Sim. Aquilo faz parte da história da cidade, como eu já disse, da história do Brasil. Aqueles armazéns, qualquer coisa que você vai fazer ali, você vai estar fazendo uma coisa nova, não é mais nada original, né? Ou seja, se perdeu essa relação. E eu acho que, sendo bastante pessimista, é definitiva.
Só que eu queria lembrar uma outra coisa aqui, já que a gente está falando disso, né? Que são essas... Você falou dessas iniciativas, né? Que a gestão atual está fazendo aqui, ali, etc e tal. Que além de descaracterizar questões importantes da leitura da cidade, da leitura urbana da cidade, né? São coisas absolutamente pontuais. Sim. E acho que se tivesse que dar resultado, já teria dado algum resultado, né? Não, né? Continua tudo fechado, continua tudo vazio, né? Enfim. E uma outra questão que eu vou além. Aliás, duas. Uma é a própria intervenção, esse novo projeto que estão fazendo ali ao redor do mercado municipal. Você vê como é uma, sei lá, dicotomia, né? Que projeto que é? Conta pra gente. No mesmo lugar onde está sendo elaborado toda essa questão aí por causa desse novo terminal, do chinês, etc e tal, que é o bairro do Paquetá, onde tem bens tombados, o mercado, o cemitério, etc e tal. Tem a estaçãozinha do Saturnino, que é tombada também, né? O mercado municipal resolveram fazer ali um projeto de revitalização. Estão transformando o mercado num mercado gourmet, pelo que eu entendi, né? Eu vou te mostrar a imagem e aqui. aí, o mais interessante eles têm uma área de atuação dentro desse projeto que é fazer com que todos os edifícios que estão ao redor ali da Bacia do Mercado, eles têm um nome, acho que é eixo cultural, que eles estão chamando, tem uma denominação para isso, né? Ou seja, haverá um tratamento para isso, né? Para esse... Mas qual o tratamento? Provavelmente de incentivo, de novos usos, ou seja, se tiver gente morando lá em Cortiço, lá as pessoas vão sair, tem que tirar as pessoas da rua. Que tá morando gente em Cortiço? Exato. Mas assim, o tipo de revitalização que está se fazendo no mercado, né, que inclusive já chegou a ser recentemente divulgado algumas imagens bastante esquizofrênicas do projeto que elaboraram para lá, né, com um palco no meio da bacia, tá? Uma coisa mesmo. Assim, é absurdo. Então, parece sempre que a gente está sendo meio que feito de otário, né? Então, assim, se coloca sempre um negocinho bacana para... Agora a gente tem o Instagram, tem TikTok, tem Rio, tem tudo, né? Então, você põe lá um videozinho, ó, que bacana. Aí vai lá aqueles comentários que você acabou de dizer, a população falando, nossa, que top, que lindo que vai ficar... Cara, isso é um absurdo urbano. Né? Um absurdo. E isso vem se repetindo a cada década, vem um enxame desses tipos de intervenções sem pé nem cabeça, que simplesmente vai descaracterizar a cidade. Aí, falando um pouco do... né? Se você descaracteriza a cidade, que memória que você vai ter, que você vai querer para preservar? Então, nada disso importa mais, parece. Sabe uma coisa legal? Eu acho que eu queria falar duas coisas aqui, depois eu te mando esse PDF que tá aqui, tá, Liziero? Mas você falou que 45 mil pessoas moravam no centro, né? Sim. Quando isso... 50. Na década de 50. Em 1950. Em 1950, 45 mil pessoas moravam no centro. Hoje, o bairro mais populoso, de acordo com o censo de 2010, é o Imbaré, com 37 mil pessoas. Então, assim, o centro já foi, né? O grande bairro de Santos, talvez o bairro mais interessante. Essa coisa da memória, eu queria fazer dois... O centro foi Santos. Sim. Não existia nada além do centro. Tanto que, assim, eu e a Flávia, a gente está discutindo um possível conteúdo, né? Que assim, eu cresci ouvindo meu pai e minha mãe chamar o centro de cidade. E hoje a gente não pode chamar mais o centro histórico de cidade. Aquilo não é uma cidade. Aquilo é outra coisa. Mas não é uma cidade, né? A cidade está em outro lugar, né? E sem contar a questão do Porto Cidade, que eu não vou entrar nesse ponto, que eu acho que eles já explicaram muito bem, mas assim, cara, pra mim isso é a coisa que mais dói, assim, sabe? Uma coisa que eu queria fazer um comentário sobre o que a Jaqueline falou, dessa coisa da memória, né? Eu vou pra Londres, né, nos próximos dias, e eu tava olhando vários vídeos no YouTube, né? Porque você vai comprando as narrativas das redes sociais sobre a cidade, e quando você chega lá, você vê que é outra coisa. Mas uma coisa que as pessoas que mais fazem conteúdo de Londres mostraram, e para mim é muito significativa, são os selinhos azuis colocados nos prédios, que é uma coisa que eu sempre falei. Eu mostrei um projeto para a Secretaria de Turismo na época, em 2004, 2003, para falar de turismo de significado. Né? Lúdia, eu tô fazendo um papel de quem tá ouvindo e não sabe nada sobre o assunto. O que é esse selinho azul? Cara, em Londres tem nos prédios, né, coisas históricas, é uma coisa muito bem desenhada, tem um design bacana, contando o que aconteceu de importante naquele prédio, naquele lugar. Legal.
Então, você tá andando por uma rua, Sim. tem uma lojinha do lado, mas do lado tem um prédio, onde você Sim. tem a história viva, Sim. né? Aqui, onde é que a Pagu morou aqui em Santos? Eu não sei. Verdade, cara. Onde é que a Pagu, que foi uma pessoa que gerou um impacto imenso na economia do Brasil e na cultura do Brasil, morou aqui em Santos? casos é o Casarão de Andrada. Casarão do Andrade. Que é? Na Rua Na Rua 15. 15, onde supostamente os irmãos Andrada moraram antes de ser aquele edifício lá que foi a Câmara. Sabe aquele Sim. edifício eclético lá do... Sim. É, Na do Rua lado da 15. Bolsa. Que é o Lá tem um brasão. Assim como na Rua do e tem Comércio, uma placa. a casa onde... como é que chama o padre aviador? O Guzmão. Bartolomeu Bartolomeu de de Guzmão. Na Rua do Comércio tem uma casa ali com uma placa, etc. Né? Que eu nem sabia disso, tá? É tão- talvez supôs tão- que Bartolomeu de Guzmão morou ali. E- Não naquele prédio, Mas mas em naquele Londres lugar. tem uma linguagem de design de unificada. design. né? Isso, exatamente. Então, aí é isso que eu tô querendo e dizer. a Você vai lá história no contada. prédio do rooftop, onde os Beatles fizeram aquele último show e tal, lá sim. embaixo tá lá a plaquinha. Eu não fui ainda. A gente, eu a quero gente não essas conseguiu, dicas, hein, a gente? gente não conseguiu trazer isso que você está falando pro Museu Pelé. Sim. Sim. Tem santista que nunca entrou no Museu Pelé. Sabe qual é a Né? metáfora? Onde o Pelé morou em Santos? Né? Eu lembro, no Canal 7 sim. tinha uma Né? casa legal pra Morou caramba, no Canal que foi 4, demolida pra morou construir no o Canal prédio. 7, morou no Morro de Santa Terezinha. Não, poderia ter identificação. E as pessoas sabem onde mora a mãe do Pelé, né? É. Tipo, é curioso isso. Mas eu ia... Mas sabe porque o cortejo passou lá na frente. Não, né? mas já era uma Já- coisa... já sabia? assim, quem mora lá no Imbaré, essa casa da mãe do Mas Pelé. quem Tem- mora no Imbaré. não tem placa, É a né? população geral. Paris, a mesma coisa. Paris tem. E eu só queria pegar um gancho do Bartolomeu de Guzmão, que isso é uma coisa que eu faço questão de falar em todas as salas que eu posso, né? Bartolomeu de Guzmão é um santista, né? Tô falando besteira aqui, né? E foi a primeira pessoa no Brasil que nos anos 1700 e pouquinho registraram uma patente. Ou seja, o primeiro brasileiro a registrar uma patente foi um santista. Santos não quer ser a cidade criativa e inovadora? Cadê essa porra na entrada da cidade? Cadê essa porra sendo falada o tempo inteiro? Será que na casa que tá lá a plaquinha tá aqui? Aqui morou o primeiro brasileiro que registrou uma patente nesse país, que é um santista? Então, essa apropriação de memória, de história, a gente não tem. E esse foi um dos motivadores do Juice nascer, não para contar uma história muito do passado, mas eu ficava em choque, assim, como a minha geração não tinha registro das coisas que aconteceram nos últimos 20 anos, porque a internet não estava ali fazendo esse registro, né? E agora a gente tem essa capacidade. O desafio que a gente tem é organizar, é curar tudo. Mas, cara, as baladas que eu ia, sei lá, nos Tem, anos não é nada. 2000, não tem nada. Não tem imagem, Tem mais nada. né? A gente tá preocupado com varanda gourmet, Santos. Essa é a realidade, Tem, cara. não tem as Porcelanato, baladas. botar Porcelanato. porcelanato. Não tem, todo, né? não tem as referências, por exemplo, gastronômicas, Sim. que a gente não tem mais nenhuma, né? Sim. Então, assim, essa fala da gente estar sempre criticando, né? É porque falta justamente a costura disso, né? Para sim. que isso seja uma coisa que dure, perdure. Uhum. Não que seja simplesmente uma intervenção imediata. E um projeto de e que governo, vai valer né? um projeto de governo que vai valer para a próxima eleição, Sim. né? Isso é muito, muito, muito característico do santista. Eu tenho falado muito isso ultimamente, depois desse período muito conturbado que a gente passou, que parece que a nossa sociedade se revelou. Sim. A gente já era assim, né? Mas agora todo mundo Sim. está se vendo, né? Isso é muito característico da sociedade que nós somos, né? O brasileiro não gosta de memória. Não gosta. Uhum. Não gosta de preservação, não gosta. É tudo velho, caindo aos pedaços, é melhor um negócio mais novo, e não gosta. Mas adoro ir pra Europa falar, nossa, que museu incrível, Pra quem né? vai para uma bolha que vai para Europa, É. sim, exatamente. Existe essa, né? Essa bolha que vai para Europa, lindo lá. Mas aqui, Aham. né? A gente descaracteriza e tudo bem. O que acontece é que, assim, é muito difícil a gente transformar uma sociedade a partir só, simplesmente, da gente aqui, né? Uhum. A gente está falando, a gente está comentando, você vai divulgar esse podcast, porque isso é basal nosso, entendeu? Então, eu ultimamente ando muito pessimista em função disso também, com relação a Santos, por conta disso. O santista não gosta de preservação. Uhum. Então, parece que a gente sabe como é que a cidade seria muito melhor, e a gente fica martelando naquilo, a gente, né? E a gente sabe que a cidade acaba não chegando no lugar onde ela deveria chegar, justamente porque a culpa é nossa mesma, da sociedade.
não é do prefeito que fez esse projeto que, ao meu nível, que é técnico, eu posso falar isso, ou seja, profissional, é o meu lugar de falar esse tipo de coisa, que para mim é equivocado, ou seja, essas intervenções são equivocadas, enfim, porque a gente pode falar só disso, né? Isso é muito complicado. Então, entender que o cidadão, a cidade, aquilo que... a partir do momento que você acorda, toma seu café da manhã, desce da sua casa e vai para o ponto de ônibus, tudo aquilo que você está percorrendo é seu, a cidade é sua. Né? E se de repente aquilo acaba ou perde, você perde essas referências. E aí a gente fica se tornando essa sociedade esquisita. Né? Onde a Santista se coloca, acho que bravamente nisso, né? Ou seja, Sim. a gente vai perdendo as coisas e existe um órgão de preservação que não preserva, né? E vai passando de gerações, gerações, gerações. E o meu filho, por exemplo, que tem 18, acabou de fazer 18 anos, ele não tem referência nenhuma, de nada. Nada. Né? A referência que ele tem é porque a mãe... Fica nutrindo o conteúdo, né? Mas assim, eu acho que... Mas eu queria fazer uma pergunta sobre o destombamento, que eu acho que é polêmico aqui, né? Eu acho que o maior crime cometido em Santos, né, contra a arquitetura foi a gente demolir o cassino Hotel Balneário. Naquela época não existia... Mas é um crime. Não existia... Não, total. Mataram Total. uma coisa... Aliás, não foi só o cassino, foram várias O Miramar coisas. também. Então, o Miramar eu não sei. O Miramar que era na Conselheiro Neves. Na esquina da Conselheiro Neves com a praia. Era um complexo... Onde tem o São Domingos, né? Onde tem o edifício São Domingos hoje. Que é o edifício que era o Cibus? Não, o outro lado. Que é um prédio gigante. Tinha o Cine Caissara ali. Que tinha aquele calçadão passei muito tempo maravilhoso embaixo que os síndicos destruíram com aquelas rampas de... A gente vai ter que chamar eles mais vezes, tá? Só... Você percebe que esse momento que o Carlos está falando, e que hoje houve toda essa transformação de legislação em função disso, é o primeiro grande momento de especulação imobiliária na cidade, né? Onde tudo foi demolido para construir arquitetura moderna. O meu bisavô foi gerente do Cassino Miramar, por isso que eu conheço bem essa história. E assim, para mim, é muito triste olhar aquelas imagens, e tem aquele prédio atrás, do lado do balneário, que tem umas janelas verdes... Que é o remanescente. E que porra é aquele prédio que não é ocupado? O que é aquilo? É de um empresário local. E recentemente restauraram, acho que deram uma... Não, tudo bem, mas ele não quer ocupar o negócio? Ele tá esperando um milagre? Quem é? Eu ouvi dizer se que for uma você família... que tem esse prédio, comenta aqui, querido. Por favor, vamos fazer alguma coisa ali. Eu ouvi dizer que é uma família que os herdeiros não se dão entre si, e o impasse tem a ver com a relação... o white people problem, né? Temos muitos dinheiros, tem a ver também. Mas não sei se isso é verdade. A famosa falácia de que, mas é tombado, não dá para fazer nada, né? Isso é uma mentira tão grande. Né? Gente, tão grande. Eu vejo tanto potencial ali naquele... Vamos bater mais nessa tecla, Lúcia, porque assim, essa questão de tombado, não dá para fazer nada. Vocês estão falando, eu tô pensando na pessoa que tá ouvindo esse podcast, às vezes, sei lá, 2 horas de busão para chegar lá nas periferias da cidade, nas bordas da cidade, enquanto o centro está vazio. Se coloca a culpa nessa questão histórica do tombamento, enquanto que a gente sabe que pessoas que têm edifícios ali, será que elas estão preocupadas com a questão da moradia? Então, assim, eu fico imaginando um lugar que, por exemplo, essa questão que a gente começou o podcast, não ter espaço em Santos, por isso que não dá para construir, não dá para pegar, por exemplo, as pessoas que estão no dica da Vila Gilda. Então, Carriço, pelo amor de Deus, cara, desde que você falou na primeira vez, porque é o seguinte, isso é uma falácia gigante, né? Primeiro, nem só na área central, mas em toda a zona leste, que é a zona mais valorizada da cidade, está cheio de terreno vazio e muita especulação. Por exemplo, aqui na Ana Costa tem 2 grandes estacionamentos que você nada contra, sabe? Podia ter estacionamento, mas ele podia ser no subsolo, no térreo, e ter um edifício. Né? Por exemplo, esse na frente do Colégio São José, e aquele onde foi o Paps lá, que tinha aquela loja de esportes do lado da Galeria Nova Azevedo ali. Em frente do Pátio Poranga, do outro lado da rua. Já é surreal, né? A gente tem edifícios de estacionamento. Imagina, na Azevedo Sodré, em frente do Chicos, por exemplo, você tem um estacionamento gigante. Quer dizer, aqui no Instituto da Análise Clínica, na Rua Paraguai, os proprietários compraram as casas do lado, demoliram para fazer estacionamento. Isso é uma loucura ensandecida que em qualquer cidade minimamente responsável no mundo não permite. Em pleno coração do Gonzaga, ali naquela rua
Jorge Tibiriçá, demoliram uma casa de esquina para fazer um estacionamento. Né? Quer dizer, querem transformar Santos em Houston. Eu gostaria que todos que estão me ouvindo vão lá no Google Earth e deem uma sobrevoada sobre o centro de Houston. É a maior não cidade do mundo. Né? O centro de Houston é praticamente assim, 80% vaga de estacionamento ao ar livre, sem nada construído em si. Isso é uma pauta para o Geopanorama. É algo absurdo. Eu ia falar isso. Isso é um ponto. Agora, outro ponto é que tem terrenos, por exemplo, que a prefeitura recebeu da União em cessão, em área central, em frente da onde está passando a nova linha do VLT, e a prefeitura estava há mais de 10 anos com esses terrenos na mão e não quis construir. Podia fazer moradia popular, né? Então tem a famosa... eu vou dar um exemplo, né? Tem a famosa tripa da Codesp. Esse é o apelido que os movimentos de moradia dão para a tripa da Codesp. A tripa da Codesp era a antiga linha férrea que ia do Jabaquara, que era uma pedreira, né? Que foi utilizada para fazer o cais dos Outeirinhos, ali na Vila Matias, Macuco e tal. É um aterro gigantesco, né? E essa linha férrea foi desativada meados do século passado, né? E virou uma sequência de terrenos, porque depois a cidade foi crescendo e as ruas foram atravessando a tripa, por isso que ela chama tripa, né? E vários desses terrenos ficaram durante décadas subutilizadas. E a antiga companhia Docas, depois que ela se transformou em Codesp, né? Em 1980, ela cedeu alguns para entidades e tal, que nunca fizeram um uso muito intensivo dessas áreas, né? O que acontece? Os movimentos de moradia, desde a década de 90, reivindicam projetos nesses terrenos, né? Muito antes dessa área da cidade virar a coqueluche do mercado imobiliário. Em 2000, na década de 2000, eu estava na Câmara, né? Inclusive eu participei desse movimento, a gente transformou 8 desses terrenos em zonas especiais de interesse social, ZEIS, que são áreas, né, para construção de habitação popular, né? Pois bem, a prefeitura, desde a década de 90, já tinha pedido para o governo federal a cessão de algumas dessas áreas e não conseguia. Finalmente, em 2011, né, durante o governo da Dilma, né, essas áreas, 3 dessas 8 áreas que viraram ZEIS foram cedidas, porque as outras tinham problemas jurídicos que não dava para resolver do dia para a noite. 3 foram cedidas para a prefeitura. Né? Tá. Uma fica entre a Senador Feijó e a Senador Feijó e aquela rua de Comendador Martins. As outras 2 ficam entre o Canal 3 e a Constituição, e entre a Constituição e a Conselheiro Neves. Nessas 2 últimas está sendo construída uma estação do VLT, ou seja, tudo de bom para moradia popular urbana maravilhosa para as pessoas morarem. Né? Para as pessoas morarem. Bom, essa sessão, repito, foi em 2011. Até hoje, a prefeitura não construiu uma unidade em qualquer uma dessas áreas. A prefeitura perdeu a sessão porque ela caducou por contrato 2 vezes. Caramba! E pediu a renovação por 2 vezes do contrato. A última vez que a prefeitura pediu a renovação, ela pediu a renovação só de 2. Caramba, não. Esqueceu de pedir a renovação da área. Mas o que acontece se eles não pedem a renovação? Vai para... O que acontece? Aí, o que acontece? Volta para o livre e desembaraçada para o patrimônio da União, e a União faz o que quer daquilo ali. Faz o que quer. Certo? Dentro da lei, claro. Só para dar um exemplo para vocês. 2 dessas áreas que são gravadas como ZEIS, que não foram cedidas para a prefeitura, depois de 2011 ficaram desembaraçadas. Durante o governo Temer, houve uma mudança na legislação do patrimônio da União que estabeleceu que o que fosse ocioso tinha que ser vendido, porque a Secretaria do Patrimônio da União não é imobiliária, né? E dá um baita trabalho você fazer a gestão dessas áreas, realmente não vale a pena. Então, essas áreas, 2 dessas áreas, aonde? De frente para Ana Costa,
de frente para Ana Costa, de um lado e do outro da Ana Costa, foram para o leilão da SPU. Isso no ano passado, tá? A maior incorporadora de Santos comprou essas duas áreas, que são os ex. Ou seja, que deveriam ser destinados à moradia A popular. maior incorporadora de Santos comprou essas duas áreas. É que é difícil saber quem é a maior incorporadora de Santos, né? Macuco. Tá, ok. Tá. E também tem essa coisa Bom, não do sei se foi a Macuco Mendes e ou Macuco. a pessoa física, o dono da Macuco, enfim. Mas é um grupo econômico. Não quero fulanizar essa discussão, sim. tá? Mas foi a Macuco que adquiriu essas duas áreas. Coincidentemente, essas coisas, essas sincronicidades da vida, né, santista, coincidentemente mudou o plano diretor no meio do ano passado e no final do ano a lei de uso do solo, né? Um plano diretor cruzou para a grande área e a lei de uso do solo entrou de cabeça, né, de peixinho e marcou o golaço. Qual foi o golaço? Mudaram, né, um artigo dizendo que, mediante o pagamento de uma contrapartida, né, as áreas de ZEIS poderão ter o uso alterado. Para varanda gourmet. Para algum castel ou algo do tipo. Mas, por entendeu? exemplo, aí é a coisa dos prédios super altos, é isso? Ou não? Também, pode ser, né? Não. Gente, eu Não, tô defendo... perguntando de lei. que- Para mim, essa história é uma história nova, não é uma então, história... essa coisa de verticalização, a gente precisa levar em conta, porque não dá para você construir moradia baixa Sim. numa cidade que tem o déficit habitacional que nós temos. Então, moradia popular tem que ser vertical também, só que Sim. tem que ter gestão para Sim. isso. Se você fizer o que fazem normalmente, que é enfiar um monte de família de baixa renda num edifício com elevador, com condomínio, com TV a cabo, com escambau, em um ano os caras venderam porque não tem como bancar isso. Então, precisa ter outra história, que é a pós-ocupação e tal. Então, nada contra verticalizar. O problema é para quem vai Para se quem? verticalizar. Entendeu? Então, assim, o que eu estou querendo dizer? A mesma legislação que desenha a cidade e que estabelece que aquelas áreas... né, tem a lenda urbana que diz que Santos não tem mais áreas, e eu estou provando que tem, Sim. né? Que são prioritárias para baixa renda, ela permite que haja mudança de uso, no momento que um grande incorporador as adquiriu. E tem mais, viu, gente? Por exemplo, tem um remanescente da área da Santa Casa, da Vila Santa Casa, aqui na Senador Feijó, perto da estação, a 1 quadra da estação do VLT da Glicério, com o Canal 3. A 1 quadra tem um terreno vazio na frente da torre que a CDHU construiu para terminar de vez com a favela da Vila Santa Casa. Está há quase uma década vazia esse terreno, que é ZEIS. É ZEIS, aqui na Encruzilhada. O terrenaço dos Correios, na Silva Jardim, com a rua Anhanguera, ali perto da hospedaria dos imigrantes, ali poderia ser também um empreendimento habitacional. Lá não é ZEIS ainda, né? Bom, se eu ficar aqui falando sobre isso, eu vou ficar até a semana que vem falando para vocês todos os terrenos que a cidade Não, mas tem. olha só como a gente ampliou a coisa, porque a gente estava falando de um centro esvaziado que poderia ser moradia, agora a gente já deu alguns exemplos de como tem terreno na cidade. A gente tem um monte de estacionamento, inclusive com prédios sendo demolidos para virar estacionamento, a gente tem essas áreas que seriam destinadas para moradia popular, sendo adquiridas por incorporadoras para fazer esses castros e varandas gourmets. E agora, uma outra falácia que a gente tem que derrubar é essa questão do patrimônio histórico. Porque o prédio, o edifício é patrimônio histórico, não pode fazer nada? Isso é verdade? Não, mentira. Ou seja, já tem mais uma coisa. Explica pra gente essa questão. Recentemente, a legislação do Alegra Centro, ela recebeu inclusive coincidindo aí com essa mudança do plano diretor, recebeu uma nova leitura, que é a lei, na verdade, a gente tem que confessar aqui, quando ela foi feita em 2003, ela é extremamente restritiva, né? Quando a gente fala de patrimônio histórico, a gente tem que restringir o máximo possível, porque senão você perde as referências, né? E isso dificultou um pouco, né? Porque com essa falta de política que não teve mais, a lei ficou muito restritiva e os proprietários não entendem o que ele deve ou pode fazer, etc. Mas será Agora, que tem timing também? Assim, é a lei restritiva, mas uma outra coisa cara, você vai tocar uma obra, você tá pagando aluguel, tipo, se às vezes depender de um terceiro para validar ou não o que você precisa fazer da obra, falando do lado do capitalismo aqui, eu não quero esperar ninguém. Não, sim. né? Sim.
E agora, com essa abertura, por exemplo, portas e janelas que antes não podia se mexer, agora você pode transformar em vitrine. Na lei está especificado isso mais amplamente. Mas é super recente, por né, exemplo, Jaqueline? Acho que é legal falar isso. É super recente isso. Sim, Isso é não recente. É recente, tipo... É recente, esse ano... tipo pandemia pra cá. Não, mas acho que é 2023, não é? Ou não? Eu tô Não, viajando. então, na verdade, o que está faltando é que os imóveis, eles estão passando por uma regravação. E eles estão agora nesse momento, que eu saiba, eles estão fazendo essa regravação. O que é? Estão fazendo, mais uma vez, a leitura de todos os imóveis. O que era NP2? Um NP2 é o que você tem que restaurar a fachada e a cobertura. Ele vai virar NP3, NP2A, NP2B, ou seja, estão fazendo essa... Que é isso né? aqui, dizer, ó, por exemplo, você pode abrir o vão, né? Aqui você não podia abrir, agora você pode abrir, né? Acho que é essa lógica. Obviamente que isso, cada caso, pode ter um caso diferente, mas cada caso é um caso, como a gente chama, né? Mas, por exemplo, as coberturas que não podia mexer de jeito nenhum, você agora pode deixar a 5 metros a partir da linha da calçada, né? Todos esses edifícios têm a linha na calçada. A partir de 5 metros você pode verticalizar. Isso já está sendo feito no edifício lá na Rua 15, por exemplo, né? Um edifício que, inclusive, é um NP3, nem é patrimônio histórico, mas é NP3 porque você tem que juntar a volumetria para não segurar demais os edifícios que estão ao lado, né? Isso já está sendo executado. E com essa possibilidade, você pode construir lofts, pequenas habitações, enfim... o código de obras. Não, mas assim, cada caso tem que ser avaliado a partir, né, da intervenção que você propõe, daquilo que o cliente quer, ou daquilo que... Né, ou seja, você vai lá na prefeitura e eles vão te dar essa assessoria e vão dizer aquilo que você pode fazer ou não. Mas demora séculos. Não Lidar com a prefeitura é um porre. Tipo, não, Então, pegar todas as licenças, todas as coisas... Cara, eu não tenho dinheiro, Mas- eu não mas- tenho mas, fluxo ó, de caixa pra esperar. Eu tô aqui fazendo o Então- papel de quem Não, eu tocou entendo. um empreendimento desse. Mas isso é uma entendeu? segunda coisa, assim. Por quê? Isso não é o patrimônio histórico que é o problema. Tá. É a gestão, Aham. ou seja, eu vou fazer um projeto em qualquer lugar da cidade e vou passar pela mesma coisa. É isso que eu quero dizer, queria entendeu? pontuar isso, Jaqueline, porque assim, Você entende? a inteligência de entendo mercado mais sabe ou lidar com menos. essas coisas. Não, lógico, a questão- se é um... Então, mas a inteligência de mercado, eu sou uma burra de mercado. Mas é Porque que você é mais inteligente quando você tem mais dinheiro, Mas entendeu? a gente não pode misturar as coisas. Na cidade, nem todo mundo tem o mesmo poder político e econômico. A gente tem um circuito certeza. superior e o inferior. Exatamente. Quem É manda isso. na cidade É isso. são essas Obviamente, incorporadoras se gigantescas. você tem um projeto de uma torre... Então, quem projeta uma torre tem inteligência, tem perna pra Perfeito. fazer Tem esse tipo de pegada, coisa. sim. Mas e quem não tem, que é... Cara, tem muito menos grandes empreendedores do que pequenos empreendedores no Brasil, né? Quem não tem, tá lascado. Então, Tá lascado. Isso é eu verdade, quero ir lá isso pro é verdade. centro. Eu sou maluca e resolvi... o Juice Hub tá indo muito bem. É uma hipótese, tá, gente? Uma hipótese, tá? O Juice Hub tá indo muito bem. Eu quero ir lá pro centro histórico. Aí eu quero ocupar lá o prédio que era a Câmara, aquele antigo. Nossa. Eu quero. Nossa, já pensou disso? Já pensou que incrível? Sensacional. Eu vou poder laquear uma madeira que tá lá? Queria só perguntar isso. Eu Se posso você- laquear tá. uma madeira que tá lá? Pintar de coral? Eu quero Se pintar ela de falar que coral. pode, você vai. Pode ou não pode? Não, você não pode pintar aquela, mas você pode, obviamente, com a ajuda de algum profissional que te auxilie nisso, que vai dizer, olha, essa aqui você não pode, mas essa aqui você pode. Entende? Esse sentido Mas de que eu não assim, posso será tocar que em eu nada. tenho dinheiro? Eu tô querendo discutir aqui porque eu acho que é importante essa conversa, tanto para quem é empreendedor, pequeno empreendedor, quanto para quem tem o dinheiro, quem tem o capital na mão. Eu não posso laquear aquela madeira. Aí eu vou ter que contratar um arquiteto. E o arquiteto vai ter que manjar pra caramba. E se eu fizer merda, eu vou ser multada. Eu, que sou pequeno empreendedor, eu tenho medo de correr esse risco. Então, isso é o que todo mundo... Mas se o projeto for aprovado, você não vai ser multado. ou seja, existe... Isso é o que todo mundo tem na cabeça. O E que não você demora. acabou de Isso, eu dizer, sei, é por né? isso que eu tô trazendo aqui. Por isso que o patrimônio Mas daí é vira importante um projeto lixo, também, né? Tá tudo caindo, porque todo mundo acha que é isso. E, na verdade, não é. Isso é uma sequência de fases. Olha, quando eu estava na prefeitura nessa época do Alegra Centro, e quando havia uma determinação de cima para baixo, né, do prefeito Papa, né, para fazer a política de patrimônio histórico rolar, esses percalços de aprovação, licenciamento, não eram tão grandes. Eu acho que era uma questão política também, sabe? Perfeito. Porque você bota um funcionário público, um técnico, que nem eu Que é o que fui, eles chamam de escritório técnico. que vai analisar um projeto, né? Se o cara tiver a fim de sacanear, de criar
treta, ele vai pegar 30 mil legislações conflitantes, vai colocar na cota do processo e vai enlouquecer o responsável técnico, né, pelo projeto, né? Agora... Isso acontece, certo? Sim, claro, acontece. Claro sim. que acontece. É a minoria, mas acontece. Agora, se você tiver uma política de governo alinhada com a política de Estado, certo? Que a política de Estado está lá no plano diretor, que fala que o centro precisa ser recuperado, precisa ser repovoado e tal. Mas se você não tiver uma política de governo alinhada com a política de Estado, este alinhamento não vai chegar no funcionário que dá o despacho. É o que acontece. E os chefetes dele que fazem o processo andar e tal. E eu acho, né, eu sempre defendi, enquanto eu estava na prefeitura, que o centro histórico tinha que ter, não só o centro histórico, toda a área central, tinha que ter um balcão de entrada e de saída diferente do resto da cidade, assim como ZEIS. Assim como ZEIS. Porque todo esse percalço que vocês estão falando... A Coab, a própria Coab e a própria CDHU, quando vão fazer projeto em Santos, ficam, às vezes, anos para aprovar. Só para ter uma ideia, o projeto do Ilhéu Alto, lá na Zona Noroeste, aquele conjunto habitacional da CDHU em cima daquele morro isolado lá, que fica no Bom Retiro. Esse projeto foi construído, acho que em 2000, por aí, ele já tem mais de 2 décadas, né? Ele não tinha, até há pouco tempo atrás, ele não tinha hábitos. Eu não sei nem se já saiu. Mudou um monte de lei, inclusive o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela não tinha rampa de acesso para as escadarias, quando a CDHU construiu e tal. Quando a CDHU começou a apertar a prefeitura para sair o habite-se, tinha que fazer um monte de obras para... né, adequar a acessibilidade. Só um exemplo, né? Tinha corpo de bombeiros também para fazer. Então, assim, uma coisa que deveria ter um balcão, né, rápido, porque, putz, é prioridade da política urbana, né? Sim. Acaba caindo na vala comum. Sim. Entendeu? Então, eu defendo que a área central tenha um balcão expresso para análise de projetos. Mas também precisa ter um alinhamento de política de governo com política de Estado. Sim. E que seja de médio a longo prazo. Não pode ser uma coisa... E sabe quem decide isso? Quem decide isso é você que está nos ouvindo e nos vendo, que vai votar no ano que vem, sabe? A pessoa tem que se informar e sacar quem que está disposto a fazer esse alinhamento. As coisas não são como são por acaso, né? São decisões... Exatamente, são decisões. Decisões que a gente às vezes desconhece, mas são decisões que produzem a cidade onde a gente vive. Para quem que o balcão vai beneficiar, né? Vai ser para o pequeno empresário que emprega muito mais do que o grande empresário, ou vai continuar... né, beneficiando aquela meia dúzia, né, e tal. E que o pequeno, o grande empresário, quando olha um projeto como o Juice Hub, ele olha o grande empresariado, eu sempre falo, isso não é uma crítica, mas é o que acontece. Ele está do lado de proteger o que ele já ganhou. Então, ele está do lado do status quo, ele não está do lado da mudança. Claro. O pequeno empreendedor, né, o médio, talvez, está do lado da mudança porque ele quer expandir, ele quer crescer, ele quer ampliar as bordas dele, né? E, no fim das contas, isso que é isso que gera o crescimento social e econômico, né? E o grande empresariado, seja da construção civil, seja do porto, seja lá de que segmento super estruturado na cidade estiver, ele quer manter o status quo. Porque ele não quer perder o que ele tem, né? Seria uma baita, falando de inovação, seria uma baita solução para o centro histórico se tokenizassem alguns imóveis, né? Se tivessem outros modelos de negócio para negociar os imóveis que estão lá. Só que essa é uma discussão que aqui em Santos, cara, ninguém quer fazer isso. Né? Não é objetivo. Ninguém quer fazer isso. Né? A gente é uma cidade absolutamente... Nas últimas gestões, a gente tem certeza que não. Então, não se discute. E voltando só um pouquinho para essa questão do balcão, né? Na década de 2000 tinha uma coisa muito bacana, que a Jaqueline pode falar muito melhor que eu, que era o escritório técnico do Alegra Centro. Quando foi criado. Ou seja, essa ideia do escritório técnico Alegra Centro é desembaçar as coisas, entendeu? É a própria... Os técnicos da administração pública auxiliarem os responsáveis técnicos dos empresários e tal a encontrar uma solução legal que ali preservação com desenvolvimento econômico, entendeu? E o programa funcionou legal durante alguns anos, né?
E não perdeu o fôlego, na minha opinião, porque a política estava errada. Não, perdeu o fôlego porque o Brasil entrou numa crise bárbara a partir de 2014, né? Que todo mundo conhece, e, ao mesmo tempo, né, o programa não conseguiu fazer a leitura da outra parte da história, que é a questão da moradia. Né? O mesmo prefeito que é o responsável, que é o Papa, né, pelo programa de patrimônio histórico, ele criou um programa chamado Alegra Centro Habitação, que existe até hoje, tá? Mas que nunca funcionou. Que foi era o programa que previa a reabilitação de cortiços e tal, né? Mas nunca funcionou. Mais de 200 empresários, né, ou proprietários dos imóveis foram chamados para conversar. Quando eles perceberam que tinha toda aquela cagação de regra lá de como fazer a reabilitação dos cortiços, mas não tinha grana de financiamento, né? Eles foram minguando. A cada reunião que a prefeitura fazia com eles, menos voltavam. Até que no final só tinham 2. Eram 200 e tantos, né? Nossa. Até no final só tinham 2. E nunca funcionou. O que aconteceu? A maioria desses cortiços que existiam, né, a prefeitura está contratando uma empresa para fazer um levantamento agora, sabe? No centro. Você nem ouve falar mais. Muitos foram. A prefeitura contratou? Fizeram uma licitação. Eu não sei quem ganhou. Ia ser essa semana. Soltaram a licitação ou definiram a licitação? A abertura foi ontem. Das propostas, eu acho que ia ser ontem ou anteontem. Para fazer o levantamento dos cortiços. Tá. Né? E aí nós vamos poder comparar os cortiços que foram gravados em 2010 com os que existem hoje. Mas, pelo que eu acompanho, vários já foram expulsos. Entendeu? O resultado dessa política de gravar os cortiços foi desastroso, na minha opinião, porque foi o chicotinho sem a cenoura, sabe? Deu-se gravaram, você fala, ó, esse imóvel você não pode fazer mais nada, tem que ser habitação, né? Aí o proprietário, tá, tudo bem, e como é que eu faço, né? O dinheiro não nasce em árvore, né? Vai ter financiamento, vai ter algum programa de crédito, né? Não, a lei é legalzinha, né? A gente vai dar isenção de IPTU, vai dar isenção de quê? ISS? Não. Mas como? Não tem ISS. E TBI é uma boa, se alguém comprar. Mas se o proprietário que já quiser fazer, não tem essa isenção de TBI, né? Certo? Então, assim, um programa que é o que eu falo, assim, teve uma parte que funcionou bem legal, mas a outra parte que tinha que se integrar e caminhar junto não rolou, né? E aí o Brasil entra numa crise e, ao mesmo tempo, está acontecendo um fenômeno, né, mundial, que grandes e vibrantes cidades até hoje não encontraram uma fórmula de lidar, que é o e-commerce. O e-commerce, inegavelmente, esvaziou milhares e milhares de metros quadrados ao redor do planeta, de áreas comerciais e de serviços. E depois trabalho remoto, né? O e-commerce e trabalho remoto. E aí vem a pandemia, né? A Marisa, da Praça Mauá, fechou. Eu ouvi isso. Eu vi que estava... Mas fechou já? Fechou. Nossa Senhora. Então, essa coisa da ativação da cidade que a gente estava fazendo está em xeque, gente. Porque que política de ativação da cidade nós vamos ter para uma cidade que as pessoas não saem mais de casa para comprar, né? E principalmente numa área em que é tida como perigosa, que na verdade não é, viu, gente? Eu frequento o centro desde menino, meu pai morava lá. Enfim. Não, mas tem muito nóia lá hoje, Carriço. Assim, sem ter discurso elitista aqui, mas assim, eu acho que entra também uma questão que eclodiu na sociedade nos últimos anos, que é a questão das drogas. Mas, gente, né? Mas a Orla da Praia tá cheia de nóia. Não, eu moro no Gonzaga, o Gonzaga tá cheio de nóia. Mas, cara, acho que não se compara. Eu vejo umas pessoas falando isso, né? Pô, mas o Gonzaga tá punk também. Eu ando no Gonzaga meia-noite sem medo nenhum. No centro histórico, 8 horas da noite, eu fui fazer uma reunião na prefeitura há uns dias, assim, deu aquele pânico, porque o centro está desativado. Isso, exato. A sensação de segurança cresce, né? Você não vê gente na rua. Eu queria trazer aqui uma visão que é muito minha, né? Mas, óbvio, vocês sabem quem me influencia, né? Jane Jacobs,
Richard Florida, William White, né? Enfim, entre outros autores aí. Mas, assim, eu tenho uma pergunta, né? Queria fazer para vocês, assim, que é como tornar o centro histórico o território mais interessante da cidade? Assim, eu acho que essa pergunta é uma pergunta que a gente tem que discutir, trazer para cá. Queria muito ouvir o Lisiero também. E eu vou dar a minha opinião numa anotação aqui. Eu tô vendo um slide aqui, tá, gente? Que é uma anotação que eu fiz. Que, primeira coisa, uso misto, né? Que é atrair empreendimentos capazes de conectar as pessoas através do tripé econômico, cultural e social, sendo um território atrativo para comércio e moradia. Então, primeira coisa que torna o território, que poderia tornar, é o uso misto. O segundo fator é o fator boêmio, né? Que para mim não é vender só a narrativa de moradia popular e não é um discurso elitista aqui, tá? Tem que ser barato. Eu acho que tem que ser barato. Mas vender a narrativa de moradia popular, eu acho que é menos interessante do que vender um projeto de juventude, de um ambiente boêmio, de um ambiente onde novas coisas eclodam ali. Então, eu coloco o fator boêmio, que é a capacidade de atrair a classe criativa. Eu não gosto muito da definição do Richard Florida, né? Que é meio separatista, mas é a capacidade de atrair a classe criativa, a juventude e gerar conversas ali. E o terceiro ponto é noite e dia, né? Ocupação das ruas e ambientes públicos pelas pessoas durante manhã, tarde e noite. Então, essas seriam, se eu tivesse fazendo uma prova, essas seriam as minhas respostas. Qual é a resposta de vocês três para como tornar o centro histórico o território mais interessante de Santos? Isso aí que você falou é o programa Alegra Centro, sabia? Tá, A definição do programa Alegra Centro, quando ele foi criado, em 2003, né? É isso. Então não funciona. Então essas respostas estão erradas. Não, se não funcionou... Não funcionou. Sim, agora a gente discute por que não funcionou, né? Porque não foi o objetivo levar essas ações adiante. Sim. Não foi objetivo político. Sim. Não foi. Tá. Mas é isso? É possível fazer? Claro que sim. Mas essa é a sua Óbvio visão? Sim. Ou hoje você já olha e fala assim, não, eu tenho uma visão diferente? Não, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é exatamente isso. Eu acho que tem que... essa atração que vem ocorrendo pós-pandemia, principalmente... Aliás, antes da pandemia também já teve, mas de levar essas atividades lá de economia criativa, né? que é lá para o centro, né? Da economia criativa lá para o centro. Então faz essas feiras e leva... Tem os festivais que bombam, né? O Santos Jazz, tem outro festival, Feijão do Café, né? Que param as outras. Isso é sensacional. É bonito de ver, né? É bonito. Só que... é capenga, né? Porque assim... Não resolve. Não resolve, porque assim, não tem um acordo com os comerciantes para saber quem é que vai abrir, quem é que vai fechar. Como é que esses comerciantes fazem para pagar os seus funcionários nos finais de semana? Né? Apesar de que agora a lei trabalhista mudou, né? Se não tem um, tem outro. Né? Então, nunca houve essa conversa como um todo. Isso é planejamento. Sim. Planejamento. Você tem que planejar entre as secretarias para aquele fim. É por isso que quando o Carriço fala do tal do... Que eu, há muito tempo eu falo que é o Departamento do Patrimônio Histórico, que é esse balcão, é para onde todas essas coisas convergem. Se isso não funcionar, a gente pode ter as melhores ideias do mundo. Isso aí que você falou, sensacional. Mas como é que a gente faz? Ou seja, convergindo num objetivo. Tem que ter um objetivo claro, uma política pública clara para isso e fazer acontecer. Que adianta me obrigarem a restaurar o meu pedaço ali? Me obrigam, porque eu sou obrigada, né? Só que eu não tenho como chegar lá, né? Eu vou investir maior dinheirão para fazer sei lá, uma casa uma chocolateria, né? Eu não tenho como chegar direito lá, não tenho onde estacionar o carro, não tem segurança, não tem iluminação suficiente, não tem um mobiliário urbano bacana onde eu possa sentar. Sim. Então, ou seja, não é só de um lado, né? Sim. Isso tem que ser uma costura, ou seja, de planejar e colocar em prática. E fundo perdido, né? Assim, eu acho que a gente discute no Brasil muito pouco fundo perdido, né? Eu tava, como eu vou para Londres agora, eu tava estudando, cara, a Prefeitura de Londres botou 348 milhões, de prefeitura municipal, 348 milhões de libras para desenvolver estratégias e ambientes onde os talentos criativos possam ser retidos e atraídos para Londres. Fundo perdido, gente, a gente não tem esse tipo de discussão aqui, né? Por ser Brasil, por ser Santos, não sei, mas a gente não tem. Desculpa. Essa percepção de não se ocupar os espaços de verdade. Você conhece aquele LX Factory lá de Portugal? Sim. Gente, aquilo é maravilhoso. Tem vários exemplos assim, mas a gente sempre olha para a Europa. Só que assim, tem acontecido isso no Brasil.
Eu acho que vale falar isso aqui rapidinho. A gente fica sempre olhando para a Europa. Né? Mas a gente tem que olhar. Mas, São assim, os cases mas que a aqui gente no usa. Brasil existe um lugar, em São Carlos, por ter uma concentração muito alta de talentos e de doutores e de cientistas. Em São Carlos existe um negócio, procura aí, gente, chamado O Novo Lab. Tá? É um lugar hoje que ocupa 5 mil metros quadrados, mas tem 21 mil metros quadrados, ou seja, tem terreno de expansão. Fábricas antigas, tá? O Novo Lab é incrível, eu não vou fazer, eu sempre falo do Novo Lab aqui, procure aí no Google, mas a coisa principal do Novo Lab que eu queria contar aqui é que o CEO do Novo Lab é um santista. É um santista. Fez em São Carlos, porque tem ambiente. Podia estar no centro histórico, não tá. Entendeu? Beijo, Anderson. Então, assim, é essa indignação. Então, não sei se é um LX Factory, mas é esse tipo de movimento que os santistas vão fazer fora. Dani Junco tem um hub de inovação em Pinheiros. Bitumami, santista, podia estar aqui. Não tá, porque não tem ambiente. Eu sempre falo isso. Eu fui a única louca que falou, tá bom, vamos nadar na contramão aí. Porque podia estar fora de Santos também, o Juice Hub. Podia estar em qualquer lugar, né? Essa força centrífuga é muito grande, né? Aqui em Santos. Agora, esse exemplo de Londres, né? Sinto voltar para a Europa, mas esse exemplo de Londres é importante, que mostra o papel do Estado. Assim, nós estamos vivendo, na minha opinião, um momento crítico no Brasil, porque essa discussão está no centro da política, né? Até que ponto o Estado é intervencionista ou até que ponto ele tem que botar dinheiro para desenvolver determinadas políticas. E esses 300 milhões são dinheiro público, não é? Então, assim, há uma concertação política em Londres que caminha para essa direção. Olha, vamos concentrar recursos que são importantes de todo mundo para uma política que, né, o município decidiu que é estratégica. Né? E eu acho que isso precisa acontecer aqui em Santos. Nós temos muita dispersão de recursos. Santos, a cidade dos trópicos e tal, muito mais pobre e tal, mas não é uma cidade que está caindo, né, assim, do mapa, que não tem arrecadação. Não, tem um baita orçamento municipal. Tal. Eu acho que nós... e tem a capacidade de buscar parcerias com as outras esferas de governo. Por exemplo, eu queria contar aqui, lá nos idos de 2015, 2016, quando eu estava na Secretaria de Desenvolvimento Urbano aqui da Prefeitura de Santos, eu estava discutindo com o responsável do governo do estado pela agência Casa Paulista. A Casa Paulista estava modelando um chamamento para São Paulo, que acabou não dando muito certo no primeiro momento, e isso eu acho que afetou um pouco o que aconteceu aqui, mas queria estender o mesmo modelo para o Centro Histórico de Santos e a área ao redor do Centro Histórico de Santos, que era de investir em moradia, mas assim, por meio de PPP, né? Então, nós estávamos desenhando o chamamento da Casa Paulista para moradia no centro de Santos. E tinha dentro dessa modelagem, uma visão mais ampla, né? Não só de moradia para baixa renda, mas também dentro dessa modelagem tem um percentual de moradia para classe média, principalmente aquilo que a gente chama de classe média baixa, que é quem é expulso da cidade. Sim, exatamente. Né? Porque a baixa renda, ela fica assim na periferia do centro sempre, por conta da questão da mobilidade. Ela vai para as favelas, para as áreas de risco no morro, ou fica nos cortiços da área central, mas ela nunca se afasta muito. Mas, principalmente, as jovens famílias que se formam, os novos domicílios e tal, a cidade está expulsando mais recentemente para o eixo Praia Grande, né? O que acontece? A gente queria ter um estoque de moradias para essas novas famílias que estão se formando na área central. O governo do estado estava disposto a despejar dinheiro, muito dinheiro, para isso. Né, para subsidiar esses empreendimentos, né? Ou seja, através de PPPs, bancar a construção de empreendimentos
tanto para moradia popular como para classe média baixa. Nós chegamos numa conta final de 4.500 unidades habitacionais. Puta, gente, isso é muita coisa. Faria muita diferença Isso é também, muita coisa, né? A Marisa talvez não tivesse fechado, né? Isso é muita coisa. Isso eu estou falando 2015, 2016. Se isso tivesse sido levado adiante, né? Ou talvez hoje o cenário fosse diferente, né? Agora, questões políticas, inclusive dentro do mesmo partido, porque mudou o governador do estado do mesmo partido, né? Na época, fizeram isso. Os caras da Casa Paulista desapareceram, nunca mais apareceram aqui, sabe? Quando o Alckmin saiu, entrou o Márcio França. Sobre o Márcio França ainda se discutia isso. Quando entrou o Dória, morreu. Enfim, mas existia uma possibilidade. E eu acredito que o dinheiro público ele precisa ser concentrado nessas políticas estratégicas. A minha resposta vai muito nessa direção, porque a pergunta é como tornar o centro histórico mais interessante. Eu não tenho como fazer uma análise sem considerar uma análise metropolitana ou territorial, porque é a minha formação também, né? Interessante para quem? Então, assim, essa é a primeira pergunta. Não dá para a gente responder essa pergunta sem considerar quem não tem moradia digna. A gente vive numa região com índice de favelização gigantesco, com um déficit habitacional enorme. Quem está ouvindo a gente está pensando, eles estão discutindo centro, e eu moro lá na periferia. Então, eu acho que quando a gente considera, em primeiro lugar, e traz para a mesa a discussão, essa questão da moradia, essa questão da população mais vulnerável, a população subrepresentada, a gente está dando direito à cidade às pessoas. E isso, para mim, é o tema central da discussão. Sim. É fazer com que as pessoas, de fato, tenham direito à cidade. E me preocupa muito quando eu vejo o centro ou a cidade sendo discutida apenas e quase que exclusivamente pelo empresariado. Quando eu vejo reuniões acontecendo, eu vejo reuniões de quem? Dos empresários, dos incorporadores. Posso fazer um jabá? Assim, é importante, mas não basta. Então, gostaria muito, inclusive a proposta do podcast é essa, sabe, Carriço? É trazer também as pessoas, nos episódios, as pessoas que estão lutando por moradias, por exemplo, Despejo Zero, que é um movimento aqui da Baixada. Então, a gente quer trazer também essas pessoas. Quem quiser participar, comenta aqui. Exatamente. Manda mensagem pra gente no Instagram do Juicy Hub ou no Geopanoramas, que a gente vai articular aí com várias pessoas diferentes aqui nessa mesa. Porque é isso, para mim essa é a discussão central. Central. Então, essa questão do direito à cidade me dá a oportunidade de fazer um jabá, assim, rapidinho, porque amanhã vai ter um evento muito legal, às 18 horas, aqui na Estação Cidadania, né, na esquina da Glicério com a Ana Costa, em que o núcleo local do Observatório das Metrópoles da Baixada Santista, que é sediado na Unifesp, né, ali da Silva Jardim, vai estar lançando o seu plano de trabalho para 2023, 2024, e lançando o livro que a gente escreveu, que é um livro que tem uma pegada. Assim, eu sou um dos autores de alguns capítulos. A gente tentou usar uma linguagem mais acessível do que aquela acadêmica e tal, mas esse plano de trabalho para esse novo biênio, ele vai ter uma pegada ainda bem menos acadêmica, porque a ideia da gente enfim, incidir nas discussões de direito à cidade e de reforma urbana de uma forma mais abrindo as portas da academia. Então, a gente está convidando as pessoas para debater o nosso plano de trabalho, para apresentar o nosso livro. Vocês podem baixar na internet, está hospedado no site do Observatório das Metrópoles, né, cuja sede fica no Rio de Janeiro. Se entrar lá em biblioteca, tem todos os livros da coletânea, são 16 núcleos no Brasil inteiro, a Baixada Santista tem um deles, né? Cada um lançou o seu livro no finalzinho do ano passado, e os capítulos do livro basicamente abordam a maioria das discussões que a gente está fazendo agora. São vários autores que vão continuar trabalhando como pesquisadores, mas a ideia é trazer os movimentos sociais para a produção do núcleo.
né? Vai ser às 18 horas na Estação Cidadania. Quem está ouvindo o podcast, esse livro já vai ter sido lançado, né? Então procura ele aonde? Onde é que as pessoas podem ter acesso? Se você entrar no Google, né, e digitar Observatório, que eu não tenho de cabeça aqui o link, mas eu posso mandar depois para vocês. Observatório das Metrópoles, coletânea direito à cidade e reforma urbana. A gente vai deixar aqui na descrição, gente. Ao contrário, reforma urbana e direito à cidade. Eu já entrei no site aqui, observatoriodasmetrópoles.net, mas a gente vai deixar aqui na descrição também para você baixar o capítulo da Baixada Santista, é isso? O livro. O livro da Baixada Santista. São, se não me engano, 12 capítulos. Sim. Discutindo as questões mais importantes, né, de política urbana e políticas sociais, mas com um esforço dos autores para sair do pedestal da academia e usar uma linguagem menos afugentadora, né? Sim. Eu tô vendo no site aqui, Baixada Santista não... tá aqui. Já achei. Falei besteira. Pronto. Tá aqui, já está aqui na minha frente. Legal, excelente. bom. Tânia Maria Diniz. Isso. Marinês VM Brandão e José Marques Carriço, que está aqui na nossa frente. Gente, a gente está chegando no final aqui do nosso episódio, já passou mais de 1 hora. Quero agradecer a presença de vocês, foi um papo super legal. Espero de verdade, coração, que esse programa chegue em quem precisa ouvir, não só nas pessoas tomadoras de decisão da cidade, que a gente sabe bem quem é, mas as pessoas que precisam participar do debate. Isso é o mais importante, é trazer mais pessoas para esse debate, porque a gente só vai resolver a questão da cidade, dar acesso à população a aproveitar a cidade como deve ser aproveitada, quando a gente começar a falar sobre cidades nos espaços diversos da nossa vida, né? Então, agradecer você, Lud, também por mais esse episódio, agradecer a Amanda pela produção, o Gusta também aqui, que está nosso comandante. E muito obrigado, principalmente a vocês, pela presença e por dispor o tempo de vocês a esse episódio. E eu quero que eles voltem, tá? Com certeza. Porque eu acho que a gente não conseguiu falar 10% do que a gente eu ia falar poderia falar, entendeu? A gente pode dividir assim por temáticas. Assim. Sim. Não, e eu queria sugerir, viu? Que você agora fizesse uns zooms dessas áreas que a gente ficou falando vazias de Santos. Sim. Vai ser bem legal. Não, Houston já está na pauta do Geopanoramas, já vai ter saído o post quando vocês estiverem ouvindo esse podcast. Você vai se surpreender mesmo, porque... Sim. Eu queria que vocês deixassem o @ de vocês nas redes sociais, se é Instagram, se é LinkedIn, que a gente vai fazer o nosso jabá também. O Carriço né? é difícil de achar, né, Carriço? O Carriço, gente, vocês têm que ler, vocês têm que descobrir sociologia americana, livros da década de 60, aí depois que você lê esses livros, você chega nele, entendeu? Porque eu optei por não botar o Carriço. O meu nome é José Marques Carriço. No Facebook e no Instagram eu sou José Marques. Entendeu? Por questão de não querer muito... Vixe, Maria, aí tem um coach bombado com o nome dele. No meu WhatsApp você tá Carriço, pronto. O meu Instagram, vocês veem que eu nem sei decor, é José M. Carrico. Viu, gente? Sigam o Carriço lá, o seu, Jaqueline... Não, eu vou convidar para vários, né? Não, para vários, porque exatamente. O meu Jaqueline Fernandes Alves, Fernandes com Z, o meu perfil é normalzinho. Mas eu queria convidar para curtir também lá e acompanhar o perfil da página da Jornada, que é @jornada.patrimônio.santista. E a gente já está tentando montar uma agenda para outubro. Vamos ver, aí vocês vão divulgar para gente. Por favor. E eu tenho outro perfil, que é o perfil que eu criei por conta dessa ansiedade, né? De ver como é bonita a cidade, né? Como a gente tem memória, né? E que é o @blog_Santos_Santista. Não. Blog Santos Antiga. Santos Antiga, boa. Que eu sou um ávido seguidor. Excelente. Que são imagens, assim, absolutamente descomprometidas, que eu comecei a tirar da cidade. Comecei a observar a arquitetura e postar lá. E a gente vê que é nosso vizinho, é um negócio bacana e a gente nunca prestou atenção. E que a gente não tem esse olhar estrangeiro na nossa própria cidade, só quando a gente viaja, né? Que exatamente. É uma coisa que o Geopanoramas ensina muito, né? Olhar com outros olhares, com outras perspectivas, né? Sim.
Qual é o seu arroba? Não, você vai fazer o seu jabá, Arroba pelo Japa amor Dourados. de Deus, gente. Tem que seguir esse homem aqui. Bateu 50 mil seguidores essa semana. A gente estava almoçando, ele atingiu o Aqui número. no Juicy Hub eu atingi 50 mil. Aqui no Juicy Hub, gente. A gente dá sorte, hein? E convidar também para você seguir o @juicyhub.co, né, que a gente também fala bastante coisa aí da cidade, né, especialmente discutindo, né, essa alternativa que a gente tem é que a cidade aflore através da inovação, dos talentos, né, e de uma reinvenção, né, pra gente não ficar aí dependente nessa relação abusiva que a gente tem com o Porto, né? Chega, né, gente? Estamos numa relação abusiva há muito tempo, né? A gente tem que criar novas árvores econômicas aí, novas perspectivas. Uma honra estar com vocês aqui, pessoal. Quem está seguindo, quem está ouvindo, eu queria pedir para acompanhar a gente no YouTube, seguir aqui o canal, nas plataformas, deixar seu like também e compartilhar, né? Sim. Quem tem interesse por discutir a cidade, né? Por se tornar um cidadão cada vez mais ativo, a gente precisa dessas pessoas aí como aliados do nosso lado. Obrigada a vocês por estarem conosco e até a próxima, Até a pessoal! próxima.